Olá, pessoal. A gente vai falar a respeito dos crimes de bullying e de ameaça, que estão respectivamente tipificados nos artigos 146-A e 147 do Código Penal. Ressalto que o crime de bullying ele está tipificado no Código Penal, né, como intimidação sistemática, com a seguinte redação: artigo 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Pena multa, se a conduta não constituir crime mais grave. E também vamos ter no parágrafo único chamado cyberbullying, né, ou intimidação sistemática virtual, que coloca: se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Bom, aí a gente tem aqui um exemplo, não sei se vocês já assistiram esse dorama, nessa série coreana chamada True Beauty, que é do ano de 2020, né? Então aqui a gente tem a personagem que ela sofre bullying, né? Em que ela estuda numa determinada escola, ela tem essa aparência aqui, né? Digamos, de óculos, enfim, com o rostinho cheio de espinha, né? Assim como a maioria dos adolescentes, só que ela sofre o bullying com relação a algumas moças, né? Um grupo de moças da escola, e ela fica tão traumatizada com aquela situação que ela tenta cometer o suicídio, né? Então, só para vocês entenderem como é que pode acontecer, né? Como digamos assim, a consequência do bullying, até onde isso pode chegar, né? A gravidade disso, e ela guarda, né, aquilo para ela mesma. Só uma outra garota da escola que sabe, porque também passa bullying junto com ela. Mas aí ela muda de escola e aí ela aprende várias técnicas de maquiagem e muda completamente, né, o rostinho dela. Aí fica de uma forma completamente diferente do que ela era, né? Então, a gente tem, né, esse dorama que explica um pouco a respeito de bullying. Muitas vezes as pessoas não levam a sério os doramas, mas tem alguns que têm umas temáticas muito interessantes e que falam de forma até lúdica a respeito de assuntos muito sérios, como é o caso de True Beauty. Bom, vindo para o crime, né, em si, o crime que nós temos, como eu mencionei, esse crime ele passou, né, ele foi inserido no Código Penal no ano 2024, através da Lei 14.811. Antes disso, a conduta do bullying ela não era tratada no âmbito penal, a não ser quando acontecesse uma lesão corporal, né, ameaças, constrangimento ilegal, mas o crime em si ele não existia, né, não era tipificado no Código Penal, a situação era mais resolvida a nível de direito civil. Mas aí, diante da grande quantidade de casos de bullying que a gente tem, infelizmente, principalmente entre adolescentes, então o legislador penalista ele resolveu, né, criar esse tipo penal para tentar evitar, né, prevenir a prática desses crimes. Bom, e aí a coisa interessante desse crime é que ele diverge completamente do conceito de crime que é dado pela Lei de Introdução ao Código Penal, porque lá se coloca que a pena que vai ser aplicada ao crime é a pena privativa de liberdade, que pode vir isoladamente, ou ela pode vir somada, cumulativa com a pena de multa, ou alternativa à pena de multa. Ou seja, antes do crime de bullying ser inserido no Código Penal, a gente não tinha nenhum tipo penal no CP que tivesse somente como pena a pena de multa, né? E aí, a partir da vigência dessa lei desse ano, 2024, então, aconteceu que colocaram um tipo penal que diverge, né, do artigo 1º da lei de contravenção, da lei de introdução, desculpem, ao Código Penal, que faz essa diferenciação entre crime e contravenção penal. Eram as contravenções que tinham a possibilidade de serem tipificadas, né, digamos, penalizadas somente com a multa. Isso não acontecia com os crimes, né? Então, Rogério Greco até coloca, né, se da conduta do agente não resultar um crime mais grave, haverá uma contravenção penal habitando no Código Penal, né? Porque esse autor ele pontua bem, né, que esse conceito de crime que traz a lei de introdução está sendo completamente violado a partir do momento que o crime de bullying ele só é punido com a pena de multa, o que eu acho que andou muito mal o legislador tecnicamente, mas também com relação ao fato de que essa aplicação da pena de multa ela gera uma sensação de impunidade
para a vítima, até porque nem é a vítima que é beneficiária da pena de multa, e sim o Estado, né? Então, mais uma vez, a gente vê aí uma lei penal de emergência, né, para tentar punir uma situação que, enfim, né, acontece bastante na sociedade, mas que não andou tecnicamente bem no momento em que não fixou uma pena privativa de liberdade, e sim uma pena de multa, né? Então, gera essa sensação de impunidade para a vítima. Bom, com relação ao objeto jurídico, a liberdade física e psíquica da vítima, lembrando que nós estamos tratando, né, dos crimes contra a liberdade individual, então a gente versa sobre a liberdade física e psíquica da vítima, e o objeto material é a vítima, a pessoa sobre a qual vai recair a conduta do agente. Aí nós temos aqui a classificação doutrinária do crime de bullying, né, em que nós temos um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime doloso, né, não temos modalidade culposa de bullying, eu estava brincando, né, isso aí não existe, tá? Somente a modalidade dolosa. É um crime de forma vinculada, porque a própria lei já vem dizendo quais são as formas em que o bullying é praticado. Comissivo, né? Então, geralmente o bullying ele acontece por ação, mas ele também pode acontecer por uma omissão imprópria, desde que o agente tenha o dever jurídico de agir, né? Então, por exemplo, digamos aí que um professor, ele vê, né, que aquele aluno está sofrendo bullying e ele não faz nada para evitar, né? Ele não comunica à diretoria, né? Apenas ele fica ali olhando e não faz nada, né? Vendo que a pessoa está sendo humilhada constantemente e, enfim, então essa omissão imprópria, ela também pode configurar o crime de bullying. É um crime habitual, né? Então exige a habitualidade, ou seja, não vai se consumar o crime se aquele constrangimento aconteceu uma única vez. É preciso que ele venha acontecendo de forma habitual. E é um crime subsidiário, né? Tendo em vista que se acontecer algo mais sério, né? Alguma conduta mais grave, ele vai ser absorvido pelo crime mais grave. É um crime monossubjetivo, em regra, né? Então a gente não precisa ser praticado em concurso de pessoas nesse crime, e plurissubsistente, porque há, né, o desenvolvimento do iter criminis. É um crime de dano, porque realmente vai danificar a liberdade individual da vítima no seu aspecto físico ou psíquico, e transeunte, porque não vai deixar vestígios, né? Então, pelo menos vestígios físicos, em tese, às vezes não acontece, né? Acontece mais um dano psicológico, né, na vítima, emocional. Bom, com relação à conduta, o núcleo do tipo é intimidar, né? Tem o sentido de colocar medo, temor, receio, apreensão, ou mesmo constrangimento, né? Então, razão pela qual segue a numeração típica do delito de constrangimento ilegal. Então, por isso que o bullying foi colocado dentro desse artigo 146A, porque ele segue a lógica do crime de constrangimento ilegal, em que há o constrangimento para que a vítima faça ou deixe de fazer alguma coisa, tá? E o capto delito em análise exige que essa intimidação seja levada a efeito de maneira sistemática, ou seja, tem que ser algo constante, algo habitual, né, algo que vem causando a perturbação física ou psicológica na vítima. Então, no caso que eu mencionei para vocês, True Beauty, o que acontece é que a personagem, né, da vítima, ela é constantemente intimidada, né? Então ela tem que pegar bolinhos para aquelas meninas, aquele grupo, se ela não for, ela apanha, né? Fora isso, outras humilhações que ela passa, ou que jogam lixo em cima dela, né? Então tudo isso é de forma habitual, não é algo que acontece uma única vez. Bom, e a conduta prevista no tipo, ou seja, a intimidação sistemática, ela pode ser dirigida a uma única pessoa ou mesmo a um grupo de pessoas, podendo consistir na prática de violência física, a exemplo de que ocorre com lesões corporais, mas também violência psicológica. E na maioria das vezes, né, o bullying ele vai evoluindo, ele começa com a violência psicológica, constrangendo a vítima, humilhando a vítima, e depois ele passa realmente às vias de fato, né, digamos assim, a questão da violência física, que pode ser realmente vias de fato, ou pode ser uma lesão, né? Então, há uma escala, né, digamos assim, vai escalando na questão da violência. Bom, e o tipo ainda diz que a conduta de intimidar sistematicamente deve ocorrer de modo intencional, né? Ou seja, de forma dolosa, de forma repetitiva, não se configura na infração se acontecer apenas uma única vez, né? Então, caso aquela situação, né, venha acontecer uma única vez, nós podemos ter outro crime, como um crime de constrangimento ilegal, como um crime de lesão corporal, ameaça, mas não o bullying, já que ele tem que ser sistemático. Lembrar que a intimidação é sistemática, ela é constante, rotineira, habitual.
Bom, e o caput do artigo 146-A do CP ainda considera, né, a prática da intimidação sistemática, mesmo que não haja uma motivação aparente. Ou seja, mesmo que o agente não tenha nenhuma motivação para ficar intimidando aquela vítima, o crime persiste, né? Então, não é obrigado que, é porque ele não gosta da vítima, é porque ela não gosta da vítima, porque ela acha a vítima feia. Isso não importa, tá? Não importa uma motivação para o crime de intimidação sistemática. Ela pode existir ou não. Mas, claro que se houver um motivo, a gente pode até colocar dentro da estrutura do cálculo da pena como um agravante, um motivo fútil, um motivo torpe, né, como um agravante, já que o tipo penal ela não traz qualificadoras com relação a essas situações. Então, o motivo ele não é essencial, ele não é imprescindível para a caracterização desse crime. Bom, com relação aos meios de execução, então são os meios que são expressos no artigo 146-A, ou seja, atos de intimidação, de humilhação, de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais, né? Então, o legislador ele procurou esgotar, né, todas as condutas mediante as quais a intimidação sistemática ou bullying pode ser praticada. Bom, com relação à consumação, ele é um crime habitual, como a gente já sabe, então ele vai se consumar de forma rotineira, né, com essa intimidação constante, já que ela é sistemática, algo que é habitual na vida ali da vítima, né, os agentes, o agente ou os agentes atuando dessa forma, acontecendo a humilhação, né, ou a discriminação, né, ou ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Então, são muitas maneiras, né, de acontecer aí o crime de bullying, né? Então, a gente pode ter intimidação física, através de palavras, a intimidação sexual, psicológica. Então, tem N formas de que o bullying seja cometido, tá? E, obviamente, se ele é um crime habitual, não há possibilidade de tentativa. No entanto, Rogério Greco, ele quer quebrar esse dogma e ele coloca que é possível reconhecer a tentativa de acordo com o caso concreto, né? Então, há um dogma no direito penal que afirma que não há possibilidade de tentativa de crime habitual, né? Então, se ele é um crime habitual, ele é um crime rotineiro, ele se consuma no costume, né, no dia a dia, então não haveria possibilidade de tentativa. No entanto, Rogério Greco não concorda com essa afirmação, podendo haver, né, segundo ele, a tentativa de acordo com um caso concreto. Com relação ao elemento subjetivo, somente o dolo, tá? Não temos modalidade culposa de bullying e temos a intimidação sistemática virtual, que é o cyberbullying, que é uma qualificadora que diz se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social, de aplicativos, jogos online ou qualquer outro meio ambiente digital, transmitida em tempo real, né? Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave, né? Então, esse crime é um crime subsidiário expressamente, tendo em vista essa expressão que ele traz, se a conduta não constituir crime mais grave. Então, tudo vai depender do dolo do agente, né? Então, como eu sempre falo, sempre se perguntem qual é o dolo do agente. Se o dolo dele é apenas a intimidação sistemática, né, o bullying, então ele vai responder por bullying. Agora, se o dolo dele realmente é lesionar, é matar, então, com certeza, o crime não será esse que a gente está estudando. E, por último, a ação penal pública incondicionada, né? Então, o crime de bullying, ele ingressa no Código Penal para tentar evitar, né, que mais pessoas sejam vítimas desse crime. Só que acontece que na maioria das vezes, quem faz bullying com o outro é adolescente, né? Então, como vai incriminar um adolescente se ele não pratica crime, ele pratica ato infracional? Então, quem é que vai responder por esse crime de bullying? Né? Por acaso são os pais, né, do adolescente que vão responder pelo bullying? Eu acredito que não, né? Então, é complexa a situação, né? Então, é uma situação que está mais para o Estatuto da Criança e do Adolescente do que realmente para o Código Penal, né? Então, vamos esperar aí as próximas diretrizes, né, com relação à doutrina e à jurisprudência no que diz respeito a esse crime. Bom, em seguida, a gente vem para o crime de ameaça, né, que está no artigo 147 do Código Penal, que ele coloca: ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave,
pena detenção de 1 a 6 meses ou multa, e o parágrafo único coloca que somente se procede mediante representação. E depois nós vamos falar a respeito dessa partezinha final desse parágrafo único do crime de ameaça, tendo em vista que a lei 14.994, agora do finalzinho, do início de outubro de 2024, ela altera o Código Penal com relação a essa parte. Bom, então, a ameaça, a promessa da prática de mal grave e injusto feita a alguém, restringindo a sua liberdade psíquica, busca perturbar a paz do sujeito passivo. Então, a ideia no crime de ameaça realmente é tirar a paz, né, daquela pessoa que está sendo ameaçada, aquela pessoa que é vítima do crime de ameaça, né? Então, mais uma vez, também há a questão da violação da liberdade individual, né, da pessoa, mas no que tange a sua tranquilidade, ao seu sossego, na medida em que a pessoa ameaçada tende a alterar os seus hábitos com receio de que o mal prometido se concretize. E, efetivamente, é o que acontece, né? Então, a pessoa fica com medo diante daquelas ameaças serem concretizadas e acaba mudando, muitas vezes, a sua rotina em razão das ameaças que foram sofridas. Bom, com relação ao sujeito ativo, é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer. Já com relação ao sujeito passivo, é pessoa determinada, né? Pessoa física determinada que tenha capacidade de compreensão e, portanto, esteja sujeita à intimidação. Então, obviamente, uma pessoa jurídica não vai ser vítima do crime de ameaça, né? Mas podem ser vítimas os seus donos, né? Os proprietários, os gerentes, não propriamente a pessoa jurídica, porque ela não tem capacidade de entendimento e capacidade de sentir a questão da ameaça. Então, a vítima é pessoa física, tá? E o sujeito passivo deve ser determinado, né? Ou ao menos pelo conteúdo da ameaça ser identificado. Então, eu posso muito bem ameaçar um grupo, desde que aquele grupo seja identificado, seja um grupo determinado. Então, não necessariamente só uma pessoa vai ser vítima numa vez. A gente pode ter um grupo como vítima também da ameaça. Bom, e se a incapacidade de entendimento for total, ocorrerá o crime possível. Se relativo, ocorrerá o crime em tela, né? Então, digamos que você está ameaçando uma pessoa que tem um sofrimento psíquico, mas que ela ainda tem alguma capacidade de entender, né, aquilo que você está proferindo, se é um caso de uma ameaça verbal. Então, aí a gente vai ter o crime em tela. A pessoa, ela está em sofrimento psíquico, mas ela ainda tem discernimento. Agora, se a pessoa não tem nenhum discernimento, por exemplo, está num momento de alucinação, né? Então, ela está ouvindo vozes, escutando, vendo coisas, né? Ouvindo vozes. Então, nesse caso aí, é crime impossível se ela, de maneira alguma, tiver capacidade de compreender o que está acontecendo ali com ela, né? A questão da ameaça. Bom, a ameaça contra a mulher, deixar bem claro aqui, vou até modificar esse slide posteriormente, né, que o tempo corrido não deu tempo com a alteração da lei. Então, o que acontece, pessoal? A Lei Maria da Penha, né, quando ela entrou em vigor, a Lei 11.340, lá em 2006, ela proíbe a aplicação de todos os dispositivos da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais, certo? Então, o que acontece é que, então, se houvesse, por exemplo, no crime de ameaça, como tem uma pena muito baixa, é uma pena de, deixa eu só voltar aqui, mas é uma pena de 1 a 6 meses ou multa, né? Então, a pena bem baixa. Então, a gente tem a questão de que há a possibilidade de aplicação de alguns benefícios da Lei 9.099/95, como era o caso da transação penal, como é o caso da suspensão condicional do processo. Só que a Lei Maria da Penha, ela veda a aplicação de qualquer um desses benefícios. E aí eu vou chamar a atenção de vocês com relação a essa observação que eu coloquei aí, porque ela estava em vigor até agora, outubro, né? Por quê? A ação penal do crime de ameaça, mesmo no caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, era ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a Lei 9.099, ela não tinha modificado o tipo de ação penal do crime de ameaça. Então, havia permanecido o mesmo, né? Ou seja, pública condicionada à representação. Só que agora, né, com a alteração da Lei 14.994, deixa eu voltar aqui,
Então, nós temos o seguinte, né, 14.994/2024, vem colocando que se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A deste Código, aplica-se a pena em dobro. Então, nós temos uma causa de aumento de pena, a pena vai ser aumentada em dobro se por acaso o crime for praticado, né, com violência contra a mulher, seja no âmbito doméstico familiar, por questão de ódio, de humilhação contra a mulher, tá? E aí a gente vai ter um aumento de pena, a pena vai ser aplicada em dobro. Então, essa causa de aumento entrou agora, assim como o parágrafo 2º, ele foi alterado, colocando que somente se procede mediante representação. A gente tinha um parágrafo único e aí virou um parágrafo 2º, a questão da ação penal. Porque, em regra, o crime de ameaça, ele continua sendo de ação penal pública condicionada à representação. No entanto, se a vítima for mulher por condição do sexo feminino, então nós vamos ter como pública incondicionada. Então, nisso aí a lei andou muito bem, palmas para a nova lei que altera, né, o Código Penal. Porque muitas vezes acontece da mulher, ela ser vítima de ameaça, ela ir até a delegacia, fazer uma representação, e depois ela vai lá e se retrata da representação e fica por isso mesmo. Então, a partir de agora, a ação é penal pública incondicionada, de maneira que a mulher, ela não pode mais, digamos, se ela vai até a delegacia fazer a notícia crimes e o procedimento é instaurado, né, lembrando que não vai ser apenas um termo circunstanciado de ocorrência, apesar, né, da pena, digamos, pequena, né, do crime de ameaça, vai ser o inquérito policial, tá? Então, que a Lei Maria da Penha veda a possibilidade de ser lavrado apenas um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, porque é um instituto da Lei 9.099. Então, para o crime de ameaça, que tenha vítima mulher, seja na condição de violência doméstica familiar, por questão de ódio ou humilhação, a gente tem aí a ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público ele vai ser obrigado a denunciar, não vai ser mais necessária a representação da vítima, certo? Então, foi uma alteração grande que a gente teve aí no crime de ameaça. Lembrando que no caso da Lei Maria da Penha, já que ela veda vários institutos da Lei 9.099, também não é possível substituir, né, a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, né, principalmente no caso de cestas básicas, prestação pecuniária e multa aplicada isoladamente. Então, agora, com tantas modificações e tendo em vista que as súmulas, né, do STJ colocando que nenhum crime ou nenhuma contravenção contra a mulher é considerada insignificante, então não vai ser possível substituir mais PPL por PRD quando há violência ou grave ameaça contra a mulher. Bom, com relação ao tipo objetivo, a conduta típica é ameaçar, né, que significa intimidar, colocar medo, anunciar ou prometer castigo ou malefício. E a lei ela também traz os meios, né, em que a ameaça ela pode ser cometida. Então, os meios são expressamente previstos na lei: palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, né? Então, às vezes a pessoa ela pode muito bem colocar uma figura, né? Ela pode fazer um gesto, ela pode enviar um símbolo, né? Então, tudo isso vale para fins de ameaça. E aí a doutrina coloca as espécies de ameaça, né? Então, ela pode ser direta, né? Quando a promessa do mal refere-se à vítima ou ao seu patrimônio, né? Então, quando eu digo, vou matar você, né? Então, isso aí é uma promessa contra a vítima. Ou então, vou quebrar seu celular, né? Então, isso aí também é uma ameaça direta. Indireta quando se refere a uma terceira pessoa ligada à vítima. Por exemplo, vou matar seu marido, vou matar sua esposa. Explícita, quando manifestada de forma expressa, clara e duvidosa, né? Então, vou matar você, então já está mais claro e impossível do que isso. Mas a gente pode também ter implícita, né? Quando, embora não formulada de modo expresso e duvidoso, ela pode ser depreendida do comportamento, gesto ou palavra do agente, né? Por exemplo, o destino dos meus desafetos geralmente é o cemitério. Jesus está prestes a recebê-lo. A última pessoa que o tratou assim não comeu peru no Natal. Então, são meios simbólicos, né? Na realidade, são metáforas que a gente está utilizando aí para chegar a uma ameaça, tá? Mas que da mesma forma a gente pode responder por elas.
E temos também a ameaça condicional, que a gente precisa diferenciá-la do crime de constrangimento ilegal, tá? Então, a ameaça condicional, quando o mal prometido estiver na dependência de um acontecimento futuro e incerto. Então, A diz a B: se você cruzar de novo o meu caminho, te mato. Se o meu time perder, eu te mato. Se você casar de novo, eu te mato, né? Então, são coisas, eventos futuros que podem ou não acontecer. E é daí que a gente consegue diferenciar do crime de constrangimento ilegal. Porque no constrangimento ilegal, a gente coloca como um evento certo, né? Então, por exemplo, se eu falo assim: se você sair de casa agora, eu te mato. Então, isso aí não é uma ameaça condicional, isso é um constrangimento ilegal. Por quê? Porque eu estou colocando, né, o constrangimento. Olha, se você sair daqui agora, eu te mato, né? Então, no constrangimento, o verbo é constranger, mediante violência ou grave ameaça ou qualquer outro meio que retira a capacidade de resistência da vítima. Então, mas é uma questão certa, né? Algo certo, algo que vai acontecer. Então, se eu digo, se você sair daqui agora, eu te mato. Né? Então, a gente tem aí um constrangimento legal. Agora, se eu digo, se o meu time perder, eu te mato, né? Se, vamos supor, como é que eu coloquei aqui, se você cruzar de novo o meu caminho, eu te mato. Não sei que a pessoa cruza o caminho toda hora, né? Mas geralmente não. Então, essas situações que ficam num evento futuro incerto, então a gente tem como ameaça condicional. Enquanto que se o evento é certo de acontecer, né? Então, o se é certo de acontecer, então a gente vai ter constrangimento legal, né? Se você for trabalhar hoje, eu te mato. Né? Então, a pessoa trabalha todo dia. Então, se eu digo, se você for trabalhar hoje, eu te mato. Então, isso não é uma ameaça, é um constrangimento ilegal, porque eu estou constrangendo alguém a deixar de fazer alguma coisa que ela deve fazer, a lei permite que ela faça, em virtude de uma grave ameaça. Tá? Então, é assim que a gente diferencia os dois delitos. Então, o constrangimento legal é um evento que pode ser futuro, mas é certo de acontecer. Já na ameaça condicional, não. É um evento futuro e incerto, tá? Então, se o time perder, eu te mato. Aí depende do time, né? Não vai depender de outras circunstâncias. Bom, elemento normativo do tipo. Então, é preciso que no crime de ameaça o mal seja injusto e grave. Então, são imprescindíveis, né, a questão do mal injusto e grave, pois sua ausência acarreta na tipicidade da conduta, pois o fato não se amoldaria ao tipo penal. Então, o mal injusto é quando a gente não tiver qualquer apoio legal para realizá-lo, né? Então, o mal é injusto. Então, por exemplo, se eu digo, vou matar você, a lei não me dá o direito de matar outra pessoa. Vou quebrar o seu computador. A lei não me dá o direito de quebrar o computador de uma pessoa, né? Agora, se o mal prometido é justo, aí não vamos ter a configuração do tipo penal, né? Pois a injustiça do mal pronunciado constitui elemento do tipo, né? Então, se eu ameaço meu locatário, se você não pagar o aluguel, eu vou entrar com ação de despejo. Eu estou toda no direito, né? O cara não está pagando aluguel, então eu vou entrar com ação de despejo. Se você não pagar o cheque que você está me devendo, eu vou entrar com a ação para protestar o cheque, tá? Né? Se no caso do empregado desidioso, olha, se você faltar mais uma vez, eu vou ter que te demitir. Né? Então, não é um mal injusto e grave, pelo contrário, é um mal justo. Então, nesse caso, a gente não vai ter crime de ameaça. Bom, e o mal além de injusto, ele tem que ser grave, né? O dano anunciado pode ser econômico, físico ou moral, deve ter relevância para a vítima, de forma a intimidá-la. Por exemplo, dizer que vai matá-la, né, que irá desfigurar-lhe o rosto, então é algo que é considerado grave. E sustenta-se que o poder intimidatório deve ser avaliado conforme as circunstâncias pessoais da vítima, né, condições físicas e psíquicas. Sim, porque muitas vezes isso pode variar, né? A forma de compreensão da ameaça pode variar de acordo com a idade, de acordo com a compleição física. Então, para uma pessoa idosa, muitas vezes, algo como vou desfigurar-lhe o rosto, talvez não seja mais tão importante quanto para uma pessoa jovem. É isso que prega a doutrina, tá? Então, a gente tem que levar em consideração, né, as condições pessoais da vítima. E a ameaça ela deve ser verossímil, ou seja, ela tem que ser capaz de ser concretizada. Então, não configura ameaça, promessa de mal impossível de ser realizado, ou que o mal anunciado configure praga. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Já há julgados, né, em que a pessoa se sentiu ameaçada
e o judiciário deu ganho de causa para ela, inclusive, no caso de que uma pessoa professava uma determinada religião e uma outra pessoa, né, que lhe ameaçou, lhe imputou uma praga, né, rogou uma praga, então ela se sentiu muito ameaçada e daí ficou como crime de ameaça, tá? Então, em tese, não, digamos assim, não configura, né, mas se realmente tiver muito, né, digamos assim, muito medo, muito receio àquela vítima, então o judiciário colocou que sim, que é possível. Bom, o tipo subjetivo, somente o dolo, né? Não temos ameaça na modalidade culposa, e esse dolo pode ser tanto direto quanto eventual, certo? Mas exige, né, que o mal seja injusto e grave. Lembrando que o ânimo jocante e a intenção de brincar não caracteriza o crime de ameaça. E a ameaça é um crime subsidiário, né? Geralmente ela acaba entrando como elemento do tipo de vários outros crimes, como é o caso de roubo, de extorsão, de constrangimento ilegal. Então, por isso que a gente precisa analisar qual é o dolo do agente, né, para poder saber se houve somente o crime de ameaça ou se realmente ela foi elemento de um outro crime mais grave. Então, apontar uma faca para uma pessoa pode configurar ameaça, mas também tentativa de homicídio ou tentativa de lesão corporal. Tudo vai depender do dolo do agente. Aqui é apenas colocar medo, né? Enquanto na tentativa de homicídio, na tentativa de lesão corporal, a ideia realmente de um é matar a vítima e a outra ferir, né? Lesionar sua integridade física ou sua saúde. Bom, não se exige que exista no sujeito, né, no espírito do sujeito ativo, a intenção de cumprir o mal anunciado. Não, não é preciso. Pode ser muitas vezes que ele não tem a vontade de cumprir, mas o simples fato dele proferir a ameaça, né, seja através de palavras verbais, escritos, gestos, etc., isso, né, já basta para colocar a vítima, digamos assim, de intimidar a vítima, né? Então, mesmo que ele não, digamos assim, não tenha a vontade de concretizar, né, o mal prometido, o mal injusto prometido, mesmo assim existe o crime. Bom, e segundo alguns, a ameaça não ocorre como fruto do desequilíbrio emocional, ímpeto de ira, oriundo, por exemplo, de uma acirrada discussão. Porém, Sanches afirma que a ira por si só não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua muitas vezes como força determinante do delito. Aliás, como lembrava Nelson Hungria, nem sempre é verdade que o cão que ladra não morde. Pois é. Então, há autores que realmente colocam que se a ameaça ela for proferida num momento de desequilíbrio emocional, a gente não teria crime. Mas isso é completamente inverídico, porque na maioria das vezes a pessoa não vai falar, né, digamos assim, proferir a ameaça de forma calma, né? Geralmente ela vem através de um desequilíbrio emocional, no momento de raiva, de ira, né? E realmente nem sempre é verdade que o cão que ladra não morde, né? Muitas vezes aquela pessoa que ameaçou, ela vai sim concretizar o mal injusto e grave que ela prometeu. Com relação à consumação, esse crime é formal, ou seja, ele vai se consumar com a prática da ameaça, independentemente do resultado naturalístico, que é a vítima ter ou não medo, tá? Então, a intimidação, ela não é necessária para a consumação do crime. Então, basta que o agente pratique a conduta, independentemente do que a vítima venha a sentir. Se ela sente medo ou não sente medo, mesmo assim, o crime já se consumou, tá? Com relação à tentativa, é um crime formal, né? A tentativa é possível, como, por exemplo, no extravio de carta ameaçadora, né? Para Nelson Hungria não haveria possibilidade de tentativa. E eu, sinceramente, penso da mesma forma. Por quê? Esse crime, em regra, ele é de ação penal pública condicionada à representação, né? Então, a vítima ameaçada, ela tem que representar para que o Ministério Público venha, né, ingressar com a ação penal pública, venha denunciar. Então, se a vítima não toma conhecimento, como é que ela vai representar? Então, fica ilógico isso, mesmo que seja numa ameaça por escrito, que a carta se extraviou, o e-mail que não chegou, foi para o endereço errado, mesmo assim, então a vítima precisa tomar conhecimento, exceto no caso quando há violência doméstica e familiar contra a mulher, que o Ministério Público ele vai denunciar porque não se exige mais a representação, mas mesmo assim é algo complexo, né? Bem complexo. Então, eu também não visualizo a questão da tentativa, né, nesse delito aqui que a gente está estudando. Bom, e por último, a gente tem a questão da ação penal, que eu vou só complementar aqui. Então, a regra é que é um crime
né, que só se procede mediante representação. Então, a vítima ela tem um prazo de 6 meses contados do dia em que souber quem é o autor do fato, para poder representar, né, sob pena de decadência, que é a perda do direito de representação na ação penal pública condicionada. Mas agora, com a alteração da Lei 13994 de 2024, então nós temos a questão que somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no parágrafo 1º desse artigo, ou seja, com relação se a vítima for mulher na condição do sexo feminino, ou seja, aquela vítima que sofre violência doméstica e familiar, ou por questão de ódio, ou questão de humilhação com relação à mulher, né? Então, a gente vai ter ação penal pública e incondicionada. Então, essa foi a alteração, né, que a gente teve aqui nesse crime, né, com relação à ação penal, né, a pena continua a mesma. E também temos a questão da pena ser em dobro também, né, tendo em vista que o parágrafo 1º, que coloca que se o crime é cometido por razões, né, do sexo feminino, nos termos do artigo 121A deste Código, então a gente tem aí um aumento de pena do dobro, né, vou até acrescentar aqui também. Tá? Então, nós temos aqui, né, uma majoração, né, uma causa de aumento de pena, aqui com relação a esse delito, estou a acrescentar uma causa de aumento de pena, né, tendo em vista se o crime ele é cometido contra a mulher pelas razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A deste Código, né? Então, lembrando já que o artigo 121A trata do crime de feminicídio, né? Feminicídio deixa de ser uma qualificadora do homicídio e passa a ser uma qualificadora autônoma, né? No 121A. Então, se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, a pena vai ser aplicada em dobro, tá? E não esquecer que a ação penal, nesses casos, é ação penal pública incondicionada. Bom, então a gente fecha, né, esse bloco, né, terminamos de falar dos crimes de intimidação sistemática e ameaça. Espero que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês. Até a próxima.